Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo de hoje são para os alunos da 600 e 601, tá? Vamos estar reiniciando nosso capítulo 10. E conforme o roteiro, no primeiro passo eu pedi para vocês entrarem nesse site aqui, ó, falando sobre as notícias do coronavírus. Após ler a matéria, eu peço para vocês fazerem um resumo e estar me mandando, ou pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? Quem não conseguir abrir o site digitando, pede para mim que eu envie um link para vocês, tá? Então vamos lá. Aí vocês vão ler a página 88 e 89 e o texto da 90 e 91. Então vamos lá. 1. Assinale a opção que identifica o fato central da notícia, que no caso é a criação de plásticos comestíveis a partir de sobras de alimentos. 2. Os leitores de notícia buscam principalmente informar-se sobre os fatos. Por isso, é fundamental que a notícia apresente as seguintes informações essenciais: o que aconteceu, com quem, onde, quando, como, por quê. Na questão 1, você já identificou o fato central. Agora, nós vamos fazer com quem aconteceu, onde, quando, como e o porquê, tá? Que no caso, vamos lá. Com quem? Aconteceu com um grupo de pesquisadores da Embrapa. Onde? Na Embrapa, em São Paulo. Quando? Em data anterior à publicação da notícia. Como? A equipe de cientistas desenvolveu um processo em que o plástico comestível é produzido por meio do alimento desidratado, que é misturado a um monumental cuja função é dar liga ao conjunto. E por quê? Aconteceu para evitar o desperdício. A 3. Leia o título da notícia e responda ao que se pede. Cientistas criam filmes comestíveis para embalagens. Qual a função do título? A função é anunciar o que vai ser apresentado no corpo do texto. Agora B. O título é uma oração. Separe o sujeito do predicado. Vamos lá. O sujeito, cientistas. Predicado, criam filmes comestíveis para embalagens. A C. Identifique o núcleo do predicado, ou seja, o verbo, que nós sabemos que é criam. A D. O verbo usado no título indica a ideia de passado, presente ou futuro. Criam. Eles criam agora, no presente. Pode-se dizer que a maioria das informações vinculadas à notícia já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Pode-se dizer que a maioria das informações da notícia já aconteceu. Agora F. Observe outra maneira de escrever o título. Cientistas criaram filmes comestíveis para embalagens. Qual dos dois títulos provoca a sensação de que o fato central da notícia continua atual? Então, aqui vai ser a sensação de que o fato central continua atual é permitida pelo título original, que é anterior, pois o uso do verbo no presente contribui para dar ao leitor a impressão do que o fato aconteceu é relacionado no momento, tá? Aí agora G está pedindo o seguinte, ó. A estratégia de aproveitar o leitor do fato central da notícia é utilizada de forma corrente em jornais impressos e digitais. Vamos investigar? Siga as instruções a seguir. Leia os títulos das matérias da primeira página da edição do jornal Diário de Pernambuco, publicada no dia 2 de abril de 2018. Aqui.
Vamos lá. 4. Retorne ao texto 1 e observe a imagem utilizada na notícia. Que relação existe entre ela e o conteúdo do texto? A imagem é uma referência direta ao fato noticiado e apresenta 2 pesquisadores. Um segurando uma mão e alguns pedaços de canela e o outro segurando um pedaço de plástico comestível feito desses alimentos. Agora 5. Releia o trecho a seguir e responda o que se pede. O material tem características físicas semelhantes aos plásticos convencionais, como resistências e texturas, e tem igual capacidade de proteger alimentos. Porém, o fato de poder ser ingerido abre um imenso campo a ser explorado pela indústria de embalagens. Aves envoltas em sacos que contêm o tempero em sua composição. Sachês de sopas que podem se dissolver com seu conteúdo em água fervente e muitas outras possibilidades. Qual é a grande vantagem do plástico desenvolvido pela Embrapa? De acordo com o texto, a grande vantagem é o fato do plástico ser comestível, pois essa característica abre um imenso campo a ser explorado pelas indústrias de embalagens. Agora B. Quais informações são apresentadas para convencer o leitor de que o plástico é uma ótima invenção? O trecho apresenta alguns exemplos de como o plástico pode ser utilizado pela indústria de embalagens, como aves em volta de sacos que contêm temperos, sachês de sopas que podem se dissolver em um conteúdo de água fervente e outras possibilidades, tá? Agora 6. Leia novamente outro fragmento da notícia. Ele explica que os alimentos usados como matéria-prima passam pelo processo de liofilização. Trata-se de um tipo de desidratação na qual, após o congelamento do alimento, toda a água contida nele se transforma no estado sólido diretamente ao gasoso, sem passar pela fase líquida. O resultado é um alimento completamente desidratado, com a vantagem de manter suas propriedades nutritivas. Qual termo científico é usado nesse fragmento? O processo de liofilização. Agora, o objetivo principal do texto é, vou marcar aqui, apresentar explicações técnicas para facilitar a compreensão da notícia pelo leitor. C. Qual é o objetivo de quem escreve a notícia ao utilizar e explicar termos técnicos? Aí, essa daqui é a resposta pessoal de vocês, tá? Então, vocês vão refletir sobre a seguinte situação. Quando você vai ao médico e ele explica de forma bem clara qual é o seu problema, você sente mais ou menos confiança? Agora, a 7. Vamos lá. É comum que os meios de comunicação, tanto impressos quanto digitais, vinculares a ideia de que são neutros, ou seja, que buscam expor a verdade de fatos sem a influência dos seus pontos de vista. Para aprofundar essa discussão, releia alguns trechos da notícia e observe os termos em destaque. A1. Ressaltando que o trabalho de desenvolver filmes a partir de frutas típicas é o pioneiro no mundo. 2. Porém, o fato de poder ser ingerido abre um imenso campo a ser explorado pelas indústrias de embalagens. 3. O resultado é um alimento completamente desidratado com a vantagem de manter suas propriedades nutritivas. 4. Matoso acredita que o plástico comestível também poderá contribuir para reduzir outro problema, o desperdício de alimento. As palavras destacadas em cada uma dos trechos, vou marcar aqui, sinalizam um posicionamento positivo
favorável à descoberta dos cientistas. B. Com base no que foi exposto anteriormente, é possível dizer que a notícia é neutra? Aí é a resposta pessoal de vocês, tá? Aqui, vocês vão assinar lá com o que cada um tem a ver. Vamos lá. 1. Embrapa Instrumentação. 2. José Manuel Marcosini. E 3. Processo de liofilização. Então, vai ficar 3, 2 e 1. E agora, a B também é a resposta pessoal de vocês, tá? Deixa eu voltar aqui. E por enquanto é isso. Vou estar colocando vídeo explicando, um videozinho separado explicando para vocês fazerem a prova da P2, tá? Um beijo e fiquem com Deus.